Graça e paz. Vamos iniciar o nosso culto, essa transmissão ao vivo, já convidando todos os irmãos nos seus lares, você que está nos acompanhando, que Deus possa abençoar a tua vida, Deus possa abençoar a tua casa, Deus possa nos abençoar. É um momento diferente, porque estamos acostumados aos nossos cultos presenciais, mas em virtude dos fatos que estão acontecendo nos últimos dias, nosso desafio é que o nosso culto seja nesse sentido. Então, quero ler um texto em Filipenses, capítulo de número 2, compartilhar com os irmãos, para que nós possamos ser abençoados no início desse culto. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 6, versículo 5. Tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não se considerou igual a Deus, coisa que o fez aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e tornando semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Oremos. Pai, Tu és Deus soberano, poderoso. Estamos, ó Deus, buscando a Tua face, cultuando a Ti e levando, ó Deus, nesse momento, o nosso culto nos lares, nas casas, nas famílias, aqueles que estão ligados, ó Deus. Queremos, ó Deus, abençoar cada um dos Teus filhos e filhas nos seus lares. Queremos abençoar, ó Deus, a igreja metodista em Anta. Queremos abençoar, ó Deus, cada um que tem buscado a Tua face. Pai, entendendo que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas, queremos Te louvar e Te adorar e Te bendizer. Vamos cantar louvores ao Teu reino. Por isso, ó Deus, Te louvamos nessa noite, agradecidos que somos, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite.
mais de
você que determinou a ofertar ao Senhor, amanhã, depois das 2 horas, eu estarei aqui na igreja. Aqueles que trouxerem as suas ofertas, seus dízimos, estaremos aqui para abençoar os irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra no livro de Lucas, capítulo 15, e essa palavra tem enchido meu coração. Essa palavra, o capítulo 15 de Lucas, todo ele vai falar de 3 parábolas que foi o que Deus colocou no meu coração. Então eu não vou ler todo o capítulo 15 de Lucas, são 32 versículos, mas ele fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, do pródigo, que é o filho perdido. Então eu quero compartilhar com os irmãos, nós vamos orar e compartilhar essa palavra. Eu quero pedir a você que está aí na sua casa, você que está com a Bíblia do lado, você possa acompanhar, a gente vai falar alguns versículos, para que nós possamos meditar. A palavra é alimento para nossas vidas. Então, quando você ouve essa palavra, quando você medita nessa palavra, você está se alimentando dessa palavra. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos orar e nós vamos compartilhar essa palavra no livro de Lucas, no capítulo de número 15. Amém? Vamos fechar os teus olhos, você que está no seu lar, se você quiser e puder, feche os teus olhos e nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, a palavra é tua. E ela vai ser explanada, ela vai ser ministrada naquilo que o Senhor colocou no nosso coração ao longo dessa semana. Eu quero pedir a tua bênção sobre os teus filhos e filhas, aqueles que já estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir, aqueles que vão compartilhar dessa palavra, que vão visualizar, sejam abençoados, que sejam fortalecidos. Pai, a palavra é alimento, então nós pedimos que o Senhor possa nos alimentar com a tua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele fala dessas 3 parábolas, mas o livro de Lucas é um livro muito rico, é um livro fantástico. Eu gosto de algumas coisas que esse livro de Lucas traz para nós. Se você pegar Lucas a partir do capítulo 1, capítulo 1 fala da genealogia, da descendência de Jesus. No capítulo 2 vai falar do nascimento, Jesus que nasceu da Virgem, o Jesus que foi uma promessa desde da queda, o filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. No capítulo 3, Jesus é batizado, ele vai no Jordão, ele é levado no Jordão, e no Jordão ele é batizado. E uma das coisas que me impressiona é que quando Jesus sai do batismo, ele depois de ser batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e no deserto ele é tentado. O capítulo 4 fala de Jesus sendo tentado no deserto, e ele vai vencer. Quando ele volta do deserto, ele começa alguns milagres, as coisas começam a acontecer. Jesus encontra os discípulos ali que ainda não eram discípulos, eles estão pescando. Jesus fala, lança a rede do outro lado, e Pedro vai dizer, Senhor, nós pescamos a noite toda, não conseguimos nada, mas segundo a tua palavra eu vou obedecer, vou lançar as redes. E quando ele lança as redes, ele diz que elas vêm cheias de peixe. Jesus vai mostrar para ele a importância de serem obedientes, e Jesus vai dizer para eles, a partir de agora vocês vão ser pescadores de homens. Capítulo 6, Jesus, no meio da sinagoga, do templo, um homem tinha a mão ressequida, a mão mirrada. E o que Jesus faz? Jesus chama aquele homem para o meio. Algumas considerações. Primeiro, era sábado. Segundo, o costume dos judeus era que no sábado não se fazia nada. E Jesus vai ver o questionamento daquelas pessoas, mas ele vai trazer aquele homem para o meio, ou seja, apresenta o teu problema para ele. E quando aquele homem apresenta o teu problema, apresenta a sua mão ressequida, encolhida, e Jesus toca ali, a mão é restituída. E as pessoas começaram a questionar porque Jesus faz um milagre no dia de sábado. E a gente vai ver a importância do Jesus que está pronto e disposto a trabalhar em nosso favor qualquer dia. Capítulo 7, um centurião, chefe dos romanos ali, do centurião que era um chefe de 100, ele tem um dos seus servos acometido de uma enfermidade, e ele manda alguém chamar Jesus, e Jesus vai. E aí quando Jesus se aproxima, ele manda alguém dizer, a gente vai ver isso no capítulo 8 também de Mateus, mas no 7, Jesus escuta ele dizer assim, ó, não sou digno de que entres na minha casa,
Mas se o Senhor disser uma palavra, meu servo vai ser curado, porque eu também tenho homens à minha disposição, à minha autoridade, e quando eu mando um fazer alguma coisa, ele faz, eu mando o outro fazer, ele vai e faz. Então eu sei o que é autoridade. E Jesus vai dizer, olha, nem em Jerusalém eu achei uma fé desse tamanho, eu achei tamanha fé. E aí Jesus, aquele servo, ele é curado. Jesus continua a sua caminhada. No capítulo 8 de Lucas, nós vamos ver Jesus, ele trabalhando em favor da família. Nós vamos ver Jesus no capítulo 8, procurando acalmar a tempestade, onde eles estavam sofrendo da tempestade. Jesus, no capítulo 8, são vários milagres. No final do capítulo 8, tem a ressurreição ou a ressuscitação da filha de Jairo, e depois, no meio de toda essa trajetória, a cura de uma mulher já há 12 anos que vinha tendo um fluxo de sangue, uma enfermidade. Uma coisa que me chama a atenção é que a menina tinha 12 anos, estava começando uma geração, e a mulher estava sofrendo há 12 anos. Então nós vemos uma geração começando, mas morrendo, e uma geração que vinha sofrendo. E Jesus chega nesse momento, ele ressuscita a mulher, ou seja, a ressurreição traz para aquela geração um novo estilo de vida. E Jesus cura aquela mulher que estava enferma. Então, para aquela geração tem cura. Para a nossa geração, para aquilo que nós vivemos hoje, para aquilo que nós estamos entendendo hoje, mesmo no meio dessa luta, no meio desse coronavírus aí que está atacando, nós precisamos nos apegar a Jesus, porque tem cura. Jesus é aquele que cura, é aquele que restaura. Embora que estamos distante de um culto presencial, mas não podemos estar distante de Jesus. Nós precisamos estar perto dele. E quando isso acontece, nós vamos ver o Jesus que trabalha conosco. Se você continuar, capítulo 9, Jesus vai multiplicar os pães, quando tem um menino com 5 pães e 2 peixes. Isso João vai falar também no capítulo 5 ou 6. Jesus já está falando ali no capítulo 9 de Lucas. Capítulo 10, Jesus envia os seus discípulos, envia 70 discípulos de 2 em 2. E esse envio de 2 em 2 traz a responsabilidade, traz aquelas pessoas a ganharem as almas para o reino de Deus. É importante nós entendermos que há um processo, e esse processo Jesus nos ensina, para que nós possamos alcançar aqueles que ainda não conhecem Ele. Capítulo 11, nós encontramos Jesus ensinando os discípulos a orar. Uma das coisas que me chama a atenção, irmãos, é que os discípulos, eles já viam, os discípulos de Jesus já viam outros orarem, e os fariseus, eles ficavam em pé no meio da praça, levantavam as mãos, orando. E nesse momento, eles vendo Jesus orar em secreto, então ele fala: Pai, Jesus nos ensina a orar. E Jesus ensina eles a orarem. O ensino de Jesus é orar o Pai Nosso, é mostrar para eles que Deus é soberano sobre todas as coisas. Capítulo 12, a preocupação de um jovem de muitos bens, de ter muitos celeiros, mas ele ouve uma voz: essa noite te pedirão a sua alma, e o que tem para quem será? Quando nós vemos essa parada do coronavírus, nós vemos muitas pessoas parando e refletindo, que vinham trabalhando desordenadamente, precisa parar para colocar as coisas no lugar, família, para restaurar um culto doméstico que não acontecia há muito tempo. Muitas vezes o sair pela manhã e voltar à noite, a nossa preocupação era só estar na igreja, mas tem hora que nós precisamos parar. Capítulo 13, uma mulher de 18 anos encurvada. Irmãos, quando eu vejo Jesus parar para uma mulher que ele chama de espírito de enfermidade, há 18 anos essa mulher estava encurvada, e mais uma vez vai haver um questionamento, porque era sábado, e Jesus estava no sábado fazendo mais um milagre, e ele vai dizer: e não é lícito, você não vai, se um animal seu cair no poço, você não vai tirar no dia de sábado. E essa mulher que estava presa com esse espírito de enfermidade há 18 anos, não é lícito restaurá-la, curá-la? Nós vamos entender que a preocupação de Jesus era com a vida, era curar aquele que precisava de cura. Nós vemos capítulo 14, as pessoas achando desculpas para aquilo que Jesus convida. Um diz: eu comprei 2 juntas de boi. Outro diz: eu casei, não posso ir. Outro: deixa primeiro eu cuidar da minha família. E Jesus está chamando a atenção para nós, como servos, como filhos, estarmos envolvidos naquilo que Ele nos convida a fazer, que é a obra. Ele nos convida a estar na obra dEle. Ele é que nos capacita. E aí a gente chega no capítulo 15.
capítulo 15 de Lucas, tem algo fantástico que sempre me chamou a atenção, sempre me fez parar e pensar, porque ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida, ele fala do filho perdido, do pródigo, daquele que voltou para casa. Quando ele fala da ovelha perdida, ele está falando da preocupação que o pastor tem com as ovelhas que são confiadas a ele, porque ele pega aquelas 99 e deixa no deserto. 99 ele deixa no deserto. E às vezes a gente para analisar por que ele deixa as 99 no deserto. Primeiro que, embora que elas estivessem no deserto, elas estavam juntas. Era mais difícil ser atacada. E aquela que ficou perdida, ela estava sozinha, talvez distante, desprotegida. Por isso que aquele pastor volta para buscar, para procurar aquela ovelha. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente vai entender que a ovelha perdida, ela precisa ser alcançada. E uma das coisas que eu falo, e eu vou parafrasear isso, que muitas vezes a ovelha ela está perdida dentro da igreja. Ela veio à igreja, ela está seguindo a igreja, mas está perdida, e é essa hora que nós como pastores precisamos resgatar essa ovelha. Às vezes a ovelha está perdida porque ela ouviu uma palavra que a maltratou e ela não veio mais. Esse é o momento de irmos buscar essas ovelhas. Aquele pastor, ele volta, encontra a ovelha, coloca ela nos seus ombros e traz. E convida os seus amigos para se alegrar com aquela ovelha que havia perdido e foi encontrada. Se nós entendermos isso, quando nós alcançamos uma ovelha que foi perdida, ou que estava perdida e foi encontrada, e trazemos novamente para o aprisco, para o convívio, há uma festa no céu. A gente só precisa entender, viver isso. A segunda parábola é a dracma perdida. Uma coisa que eu falo, a ovelha foi perdida no caminho, mas a dracma foi perdida dentro de casa. Precisamos entender, irmãos, que vai ter momentos que nós vamos estar perdidos dentro de nós mesmos. E quando a gente entende isso, a gente começa a ver o sentido da dracma perdida, porque o que aquela mulher que perdeu a dracma faz? Começa a limpar a casa. Porque ela sabia que estava dentro de casa, ela só não sabia onde é que estava. A diferença entre a ovelha e a dracma é que a ovelha ficou perdida no caminho, a dracma estava perdida dentro de casa. E quando ela varre, quando ela limpa, quando ela cuida de tudo, e ela encontra a dracma que havia sido perdida, ela chama suas amigas e vai se alegrar. Quando eu entendo da ovelha que há uma festa no céu, eu entendo que a dracma há uma festa dentro de casa. E aí a gente chega na terceira parábola, que é o filho perdido. Não é o filho que se perdeu, é o filho perdido dentro de si mesmo. É o filho que, embora tendo tudo dentro de casa, ele queria viver uma experiência diferente. E nós encontramos muito isso dentro da igreja. Pessoas que querem viver uma experiência diferente. Primeira coisa que eu vejo nesse jovem é o egoísmo. E que muitos de nós passamos por esse processo, passamos por esse momento. O jovem, com o egoísmo, ele disse para o pai: me dá tudo que é meu, me dá a minha parte, a parte que me cabe. Ele se perdeu dentro dele mesmo. A ovelha foi perdida no caminho, a mulher perdeu a dracma dentro de casa, mas o jovem se perdeu dentro de si mesmo. O seu egoísmo fez ele querer tudo o que cabia a ele. E quando ele recebe isso, a gente vê naquele jovem uma irresponsabilidade. Ele foi irresponsável porque ele pegou tudo que ele tinha e partiu para uma terra distante. Irmãos, quando nós começamos a ver isso e a olhar isso, muitas vezes nós encontramos pessoas dentro da igreja que acham que já fez o que devia fazer, já fiz a minha parte, já cumpri a minha parte, e acaba se perdendo dentro de si mesmo. Talvez não saia da igreja, mas está perdido dentro de si mesmo na igreja. Acaba sendo irresponsável. Uma outra coisa que eu vejo naquele jovem é descontrole. Quando ele sai com tudo que ele tem, se ele fosse uma pessoa controlada, uma pessoa que soubesse administrar, a gente vai entender que ele pegava o que ele tem, ele investia em alguma coisa, ele gastou tudo. Diz a Bíblia dissolutamente. Ele gastou tudo que ele tinha, sem nenhum tipo de compromisso. E esse descontrole
o fez perder tudo que ele tinha. Ele vivendo dissolutamente, ele viveu sem compromisso. Mas uma coisa, irmãos, que me chama a atenção, embora que ele perde tudo, uma coisa que ele tinha adquirido dentro de casa, ele não perde: a segurança que ele tinha uma casa, a segurança que ele tinha um pai, a segurança que ele tinha um lugar para onde voltar. Se nós olharmos a ovelha perdida, ela foi encontrada pelo pastor. A dracma, a dona de casa, encontrou. Mas aquele que se perdeu em si mesmo, ele reencontrou consigo mesmo. Porque quando ele perde tudo, ele vai cuidar de porcos. Ele desejava se alimentar com o alimento que os porcos se alimentavam. Ele começa a olhar para dentro de si e ele vai dizer: os empregados do meu pai estão vivendo de uma maneira diferente. E aí ele tem um reencontro consigo quando ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer para ele: pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou nem digno de ser chamado teu filho, mas me faz como de um dos seus empregados. Primeira coisa é ele reconciliar consigo. A segunda coisa é ele se arrepender. Irmãos, para que a vida nossa tenha sentido, nós precisamos nos arrepender daquilo que nós fazemos de errado, das nossas falhas, dos nossos pecados. Se nós não nos arrependermos disso, nós vamos ter dificuldade de caminhar. E quando ele reconhece isso, quando ele se arrepende, quando ele toma essa posição, ele confessa. E quando ele confessa, ele toma uma atitude. Deixa eu dizer para você, ele se perdeu e reencontrou em si mesmo. O reencontro gera arrependimento, e o arrependimento gera confissão, e a confissão gera em nós atitude, decisão. A atitude dele foi voltar para sua casa, a decisão dele foi voltar para casa, a atitude dele foi reconhecer que ele tinha errado, fracassado. Mas quando gerou nele a decisão de voltar, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, quando ele aparece na esquina, não sei, na porteira, na rua, e o pai o vê. Irmãos, uma das cenas que fica na minha mente é aquele pai deixando o calçado, deixando tudo para trás e sai correndo para abraçar o seu filho. O filho que veio para pedir o pai faz como um dos seus empregados. A primeira coisa que o pai faz é abraçar o seu filho e beijar. Uma das coisas que eu aprendi, que na cultura de Israel, quando o filho pediu a herança para o pai ainda vivo, ele tinha considerado o pai como morto. E os anciãos, eles poderiam, se o filho voltasse, apedrejá-lo fora da cidade até a morte. Mas se o pai o perdoasse, eles não teriam mais esse direito. E a maneira que o pai do pródigo teve de perdoar ele, foi abraçar, beijar e restituir a ele a herança que ele tinha. Porque quando o pai fala para os seus servos, primeiro, coloca uma sandália nos seus pés, o pai está dizendo assim: ele não é mais escravo, ele não está mais perdido, ele foi encontrado. Segundo, coloca um anel no seu dedo. Quando ele coloca um anel no dedo do filho, o anel naquela época representava a assinatura. Ele está dizendo para o filho: estou restituindo o seu lugar. Terceiro, quando o pai faz uma festa, o pai manda matar um bezerro cevado. Uma das coisas que eu li, que um bezerro cevado é aquele bezerro de 1 ano que foi guardado para uma grande festa. Eu imagino que, embora aquele filho tenha ido embora, o pai nunca perdeu a esperança que ele fosse voltar, porque ele estava sendo preparado com um bezerro cevado. E quando o filho volta, e o pai o abraça, o beija, coloca a sandália nos pés, o anel no dedo, faltava uma coisa: mostrar para todos que ele estava perdoando o filho dele. Quando ele faz uma festa, quando ele faz um banquete, ele convida os vizinhos, os amigos, ele está mostrando para todos aqueles ali que ele tinha perdoado o filho dele, que o filho estava de volta para casa. Irmãos, quando nós olhamos para aquele que se afasta do reino de Deus, da casa de Deus, e um dia retorna para a casa de Deus, aquele filho é aceito pelo pai, e quando ele aceita uma festa, a festa não é porque eu estou 30 anos na igreja, nem porque você está 15, 20 anos na igreja. A festa é porque alguém foi reencontrado, alguém reencontrou em si mesmo, gerou confissão, perdão, arrependimento e voltou para casa. Talvez você está me assistindo, me escutando aí nessa live. Eu quero deixar isso para você nesse momento. Retorne a um reencontro consigo mesmo, e esse reencontro vai gerar
arrependimento, confissão, perdão. O lugar é seu. Por mais que você tenha passado um tempo afastado do lugar é seu. Então eu quero deixar essa reflexão e orar pela tua vida. Nós vamos orar. Nós estamos encerrando esse momento, mas orando pela bênção de Deus, orando para que a vitória venha nas nossas mãos, no nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Somos gratos a Ti. Primeiro, ó Deus, porque embora que a igreja não está podendo ter um culto presencial, nós continuamos te louvando e te adorando e te bendizendo. E quero, ó Deus, colocar cada um daqueles que estão assistindo e que ainda vão assistir essa gravação, essa filmagem. Sabemos que não é das melhores, mas, ó Deus, cremos que a Tua palavra pode alcançar corações, os louvores podem alcançar corações. Queremos profetizar, ó Deus, para aqueles que estão afastados da casa do Pai, o retorno. Queremos profetizar para aqueles que não conhecem a esse Cristo, que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou, que subiu aos céus e está sentado à destra do Pai. Queremos apresentar esse Cristo, não da maneira como algumas pessoas creem, mas da maneira como Ele veio ao mundo como Salvador, como aquele que levou os nossos pecados, aquele que levou as nossas dores, as nossas doenças, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, porque há uma promessa na Tua palavra. Senhor, queremos bendizer o Teu nome, queremos louvar e agradecer e declarar, Senhor, que somos Teus servos e que muito breve, Senhor, estaremos novamente cultuando presencialmente, para que os Teus filhos e filhas possam ser abençoados grandemente, para que possamos ter aquele momento, ó Deus, de convidar os Teus filhos até o Teu altar e ministrar, ó Deus, uma palavra de bênção, ministrar uma palavra de vitória, ministrar, Senhor, sobre cada coração, ó Deus, a palavra que vem do Teu trono. Queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém.